O estilo exaustivo é a técnica redacional científica e didática de levar até as últimas consequências dedutivas o processo analítico do texto, especificando em tópicos separados ao modo do emprego do micrótomo pensênico, que é o último átomo ideativo, buscando executar a picotagem máxima do assunto através de numerologia. De modo que é um assunto aparentemente simples, mas que adquire aspectos técnicos mais complexos dentro do processo da conformática. Agora, o critério estilístico, o apostilamento técnico, o estilo cosmoético, a autocoerência estilística, os rastros da Proex, as pegadas da Mega Gescom, as pesquisas exaustivas, o enfrentamento do emprego dos vocábulos sesquipedais, o estilo científico exaustivo da numerologia horizontal e vertical, o manual de redação da conscienciologia, a redaciologia, a lexicomática, a bibliomática, a onomática, a hermenêutica conscienciológica e a conscienciografia, ou seja, os processos da conscienciologia quando são grafados. Tem uma série de logias aí, nós falamos depois características, tem 12 características do estilo exaustivo, com detalhes aqui na página 24. Logo, existe outro também, que são as 14 categorias do artefatos do saber, que são suportes estilísticos. Tem 12, 14 aí no caso, na página 25. E depois nós temos aí, o estilo exaustivo é ideal no desempenho das tarefas de esclarecimento, ao demarcar exatamente o fôlego cognitivo do redator, no momento, quanto à evolução consciencial. Você é superficial ou profundo nas pesquisas evolutivas e consequentes comunicações. Você tem estilo exaustivo ou estilo superficial? Eu quero dizer que esse verbete tem várias revisões aqui que passaram para a pedagogia na tributologia, depois escolhido tem sem o S na checagem, depois tem determinada linha nas linhas, e no temperamento é temperamentologia também, está faltando. Alguma coisa disso já foi visto no original, mas eu vou ver mais. Agora, hoje, esse aqui é o número 975 dos verbetes, tem 5 páginas, 35 logias e tem 6 máximos. Agora, nós temos aqui já algumas perguntas que nós vamos procurar responder. Poderia explicar a técnica da magnitude da cosmovisão ideativa e o trinômio clareza, objetividade e realismo? O problema é o seguinte, é o que está aí falando mesmo. Técnica da magnitude da cosmovisão ideativa. Quando a pessoa, por exemplo, em vez dela estar usando o varejismo para fazer abordagem, ela vai usar um atacadismo. Em vez dela ter uma monovisão, ela vai usar a cosmovisão. Em vez dela pensar pequeno, ela começa a pensar grande. Enfim, há uma expansão no processo da abordagem. Então, a pessoa vai ver a magnitude da cosmovisão. Quer dizer, qual é aquela panorâmica daquilo que ela está estudando, dentro do ponto de vista ideológico, ideativo, do construto, do neoconstruto, da neoverpon, da ideia nova que ela está trabalhando. De modo que é pensar grande perante aquilo que aparentemente está tão pequeno. Agora, o trinômio clareza, objetividade e realismo. Clareza todo mundo sabe o que é. É uma coisa para clarificar, ficar mais explícito. Agora, objetividade, uma coisa mais concreta, que a pessoa pode entender. E o realismo, não fugir nunca para o lado da inventividade, da imaginação, da imagística, da fantasia, do devaneio, mas ficar com o realismo nas abordagens da situação. Então, o estilo exaustivo, ele tem que estudar tudo isso aqui para a pessoa chegar numa história dessa. A exaustividade, por exemplo, ela exige clareza, ela exige objetividade e ela exige realismo. Senão, essa exaustividade, ela pode ter um número muito grande de vertentes ou de fatores, mas isso fica apenas na quantidade. Do ponto de vista da qualificação, não vai ter força nenhuma. Qualquer trabalho, qualquer técnica, ou qualquer apresentação ou demonstração técnica. De modo que clareza, objetividade, realismo, esse trinômio é típico do estilo exaustivo. Está entendendo? Agora,
Até onde estudei a conscienciologia, percebi uma clara orientação da prática diária de sexo como uma dupla evolutiva. Minha pergunta é, não haveria um desperdício da energia Kundalini? Olha, essa é a pergunta que eles faziam para mim no início do curso da sexomática. Qual a sua opinião sobre aqueles verdadeiros yogis que sublimaram a energia sexual através da subida da Kundalini para o chakra superior? É uma besteirada, ó, desse tamanho. E agora eu vou explicar. Eu expliquei isso 40 anos. E durante mais de 15 anos eu dei o curso de sexologia. Existe um monte de mulher que acha que não pode ter muita relação sexual, porque senão alarga a vagina e ela perde toda a emocionalidade, sensitividade vaginal. Isso é tolice enorme. Existe um outro fator dentro do processo da ciência e dentro da somática, o estudo da biologia humana, que é o seguinte: o órgão, ele se mantém ativo pelo funcionamento. Todo mundo sabe disso. O que é que os médicos hoje recomendam? Você não deve ter uma vida sedentária. Sua vida não pode estar na inatividade. Você precisa de andar e se mexer todo dia. Por que é isso? Quanto mais o corpo funciona, melhor. Uma pessoa está com hipertensão. Se ela está mais ou menos boa e ela anda um pouco, logo desce 1, 2, 3 pontos no máximo da hipertensão dela. Qualquer um pode fazer isso. Você está aí, por exemplo, está com a hipertensão aí de 13/8, que seja. Você vai andar na esteira que vai passar para 12/8. 30 minutos na esteira. Pode fazer o cálculo. Vocês vão ver como é que é. A atividade, então, conclusão dessa história. A atividade é que mantém a funcionalidade ou a fisiologia do órgão. Vamos entender isso, que isso é da biologia humana. Essa besteirada do orientalismo está cheia dessa bobagem. O que é a Kundalini que eles chamam? A Kundalini nada mais é do que um processo de assédio para eles. A hora que há a explosão da Kundalini. Quem achar que eu estou falando besteira, olha a autobiografia do Krishnamurti, que ele fala do processo dele lá. Qualquer um que entende de assédio vai ver que aquilo é o assédio. E ele não entendia nada de assédio, porque ele era indiano, não estudou muito. E outra coisa, era só um filósofo, um professor filósofo, que ninguém nem chegava perto dele. Era difícil pôr até a mão nele, porque era dos intocáveis, daquele negócio todo que tem, que vocês sabem, no orientalismo tem muito disso. De modo que esse negócio de sublimar a energia sexual não é por aí não. Você quer sublimar, olha bem a técnica do holorgasmo, e vê se aguenta. Esses nossos amigos não faziam holorgasmo. Se eles fizessem o holorgasmo, eles teriam que sair do corpo. Saindo do corpo, eles iam encontrar a conscienciologia, a cosmoética. Eles iam deixar toda a besteirada do processo de seita, do problema da dogmática, o problema da ritualística, exigindo tudo de todo mundo. Então, lembre-se, o orientalismo não estuda assédio. Por isso eles não entendem nada do processo de pré-Kundalini. Por exemplo, a palavra pré-Kundalini, quem usa isso sou eu. Isso nem existia. Nem a medicina chinesa não usa muito isso. Eles usam, os meridianos, a coisa toda. Mas, por exemplo, eles não dão valor para isso do jeito que é que eu dou. No entanto, eles usam os martelinhos para fazer a excitação da mulher, que vai ter o contato lá com o chefão dela naquela noite. Quem quiser, só ler, ver aquele livro das lanternas vermelhas que está lá falando. Tem a batida dos martelinhos na pré-Kundalini do mulherio, antes de ir para a cama. Agora, ó, isso tudo eu estudei durante vários anos, com um monte de gente, a gente viu tudo isso. O processo de sexo diário é para quem pode. E outra coisa, para quem tem vontade. Sexo, antes de mais nada, é um processo de adrenalina e vontade. Se a sua vontade é grande, você comanda a adrenalina, o seu sexo funciona. O homem precisa de muito mais vontade que a mulher. A mulher é só chegar, ela abre as pernas que o sexo funciona. O homem não é assim. Ele tem que trabalhar muito mais, é muito mais sério e a gente vê aí as consequências. E hoje arranjaram até o Viagra, né? Para ver se equilibra essa situação que ela vem, coitado, martirizando os androssomas através dos milênios. Como equilibrar o estilo exaustivo com o aspecto tempo, para não se extrapolar o cronograma? Depende o que é esse negócio que a pessoa tem de cronograma. Primeira coisa,
quando a pessoa vai escrever alguma coisa que tem valor, ela não deve ter cronograma de marcar uma data fatal que o pai está na forca. Banana para quem quer isso. Isso não é bom. Os fatos é que devem orientar a pesquisa e não o tempo. Fato é uma coisa, tempo é outra. O tempo não deve orientar uma pesquisa. Então, quem gosta de orientar a pesquisa e marcar as datas fatais, isso aí tem que ser entregue sexta-feira. Senão não dá. Vocês estão tudo na rua. Isso é processo de empresa, é problema de indústria, isso é outra coisa, é processo de governo. Agora, você que está trabalhando com a ideia para fazer uma mega GESCOM, se você se escravizar o tempo, desiste disso, desiste de escrever, que já começou tudo errado. Então, aquele negócio, vai começar a dar o primeiro passo, a direção é essa, a pessoa começa por aqui, está tudo errado. Então, não dá certo. De modo que, não se impressione com esse processo de aspecto tempo. Leve a exaustividade até o ponto que você se sinta confiante de uma maneira razoável que você chegou naquele ponto que você queria dentro do processo da ideia. É assim também que os amparadores vão te ajudar mais. Esse é um caminho lógico. Você quer falar? Pois é, professor, eu queria aprofundar um pouco mais nisso daí, na questão do primeiro livro. Até onde deve ir o estilo exaustivo? Até ele ficar pronto. Pode ser dentro de um século, mas que você faça até você sentir satisfeito. Porque depois você vai ter que fazer revisão com um monte de crítica em cima de você. Já houve um caso de uma pessoa, que é um livro até muito bom, que está aí publicado, que eles iam entregar assim, e na última hora eu falei assim, olha, eu não vi seu livro, você quer que eu olhe? De cara, entre a primeira apresentação e o segundo capítulo, havia uma bobagem enorme. Eu, então, salvei na hora. A pessoa só faltou me beijar. O mais tudo foi feito. Puxa vida, como é que ninguém viu isso? Tal? Então, o problema todo, a revisão final tem que ser sua, é o autor. E outra coisa, demore o que for, não interessa. Agora, não vai no bico de editor ou de editora para apresentar um livro, isso é loucura. Você deve apresentar o livro pronto. Não, aí eu respondo pelo que eu fiz, e acabou. Senão nós estamos perdidos. Agora, se tem prazos fatais, milhões de coisas, veja bem onde é que você entra nisso. Mas não fique preso a isso. Ninguém aqui deve ficar preso. Nem o editor, na hora que for publicar o livro dele, não pode ficar preso à data da editora dele. Você está entendendo? Isso é loucura. Nós não podemos estar sob o jugo das forças intelectuais externas. Você tem que estar sob o seu jugo intelectual, pessoal. Até o amparador, ele tem que ser descartado. Porque o problema, quem vai responder depois pelo livro é você. Não é o editor, não é o amparador, não sou eu, não é o leitor que está apaixonado pelo seu texto. Não adianta nada isso. E eu tenho experiência, depois de 50, eu tenho 45 livros publicados. Quantos anos? Mais de meio século mexendo com isso. Outra coisa, o tanto de livro que eu ajudei os outros a publicar. Você está entendendo? Tudo me mostrou isso dentro de uma clareza óbvia. Eu não peço ninguém para ver se isso é lógico. São os fatos, não adianta vir que não tem. De modo que dê valor para o seu texto, para o mental soma que está no seu grafismo, no seu manuscrito, entende? Esqueça tempo, esses fatores todos são secundários, não é por aí não. E ninguém vai depois pagar você, ou ressarcir você das bobagens que você vai, Sim. Eles vão acabar com você. Você está entendendo, né? Fazem poucas semanas que resolvi acompanhar as tertúlias e preciso dizer o quanto os debates com razões lógicas têm me ajudado a repensar antigos hábitos e valores. Quanto ao tema, meu estilo sempre foi muito romântico, literário e ilógico. Embora não veja mais razão para dar continuidade, encontro muita dificuldade em ser mais técnica. Surge então a dúvida, se devo começar do zero para que essa mudança aconteça. A pergunta é, o que devo aproveitar se for o caso de reaprender, como começar o enfrentamento? A primeira coisa, esqueça tudo que você fez e começa agora. Se você já tem algum texto já encaminhado, reveja o texto a partir da primeira letra. Eu não estou falando a palavra não, a primeira letra. Reveja tudo com outros olhos, outra lupa, outro microscópio eletrônico, outro telescópio e
qualquer aparelho que tenha para dar atomização e pulverização da realidade do seu texto. E começa a racionalizar de modo que você esqueça isso que você acabou de falar. Romântico, literário e lógico. Romântico é o lírico, é a questão infantil. A infância é a pior fase da vida humana. Literário é a literatice. Isso é bobajada, é o processo artístico, é secundário. Ilogicidade, eu não preciso falar. Uma coisa ilógica é processo irracional. É problema do sub-humano. De modo que esqueça isso. Vamos escrever as coisas com racionalidade. Agora, você pode escrever sobre romantismo, com racionalidade. Sobre literatura, com racionalidade. Eu estou falando aqui, procurando ter racionalidade para falar. Contra o romantismo, contra a literatura, contra a ilogicidade. Eu acho que isso aí está mais ou menos claro. Agora, comece já, com um novo patamar. Você vai se sentir muito melhor com o seu texto. E outra coisa, você vai dar muito mais valor por tudo que você escreveu. Entende? A partir de agora. E os outros, você vai ter, assim, uma certa, talvez, problema com o tempo. Às vezes, pode ser até que vale a pena, por exemplo, refundir alguma coisa que você já fez. Qual a opinião do professor a respeito do Gerardo Anacleto, o Papus? Olha, o cara era muito bom, mas era muito enrolado dentro dos processos ainda da época. A época dele era muito fechada. Agora, vale a pena ver os livros dele, que tem coisa interessante para a época. Mas, desconta tudo devido ao aspecto de iniciação, o problema de emoção e os processos do Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo da época que ele viveu. Mas agora é livro que vale a pena estudar, igual muitos outros dentro da história dos problemas parapsíquicos. Agora, gente, eu queria falar que me deram aqui o resultado dos laboratórios até setembro. O estado vibracional, 428 experimentos. Agora, a pensenologia, 302 experimentos. A TENEPS, 186 experimentos. Imobilidade física virgem, 166 experimentos. E despertologia, 141 experimentos. O todo de experimentos foram 1.896 experimentos esse ano até o momento. Então vocês vejam, não parece, as pessoas às vezes não vê muito. Elas pensam que esses nossos laboratórios do CAEC não funcionam. Se são 1.900, você divide quantos dias nós temos até hoje, nós estamos com 10 vezes 30, são 3. 3 para 18, quer dizer então que nós temos 60, quer dizer, for 2 por dia. Se a gente for ver, tem 2 laboratórios todo dia funcionando. Tá certo? Contra fato está aqui, é só fazer o cálculo. É mais ou menos isso, eu estou falando assim por cima. Mas é isso. Então o negócio é mais sério do que a gente pensa em matéria de laboratório. Agora, quem é que é do laboratório? Tem alguém que ficou aqui dentro? Não. Eu queria pedir uma coisa para você. Aqui. Arranja uma ordem. Eu não gosto de ver uma coisa igual essa que eu tenho visto. Todos os meses vocês estão mostrando isso aqui. Qual é o critério que tem nessa enumeração desse laboratório? Não tem jeito de eu saber o quê. É a data do laboratório, quando ele foi criado, o que foi? Isso aí é deste ano. Hein? Não, eu estou falando, por que é o estado vibracional primeiro, depois sinalética, depois proex, depois TENEPS? Não tem nada aqui. É a ordem dos laboratórios. Não tem critério nenhum nessa ordem lógica. É a ordem dos laboratórios. O número 1 é estado vibracional. Isso aqui é a parte geográfica? Exatamente. Então seria bom colocar aqui, em ordem geográfica. Tá bom. Que isso aqui não tem nada. Está muito claro. E outra coisa, seria bom numerar. Numera também, que isso aqui está muito solto. Uma pessoa de fora não vai entender nada disso aqui. Ela até diz isso depois que vê. Isso já aconteceu com gente que veio me falar. Tá bom. Então seria bom numerar e colocar na ordem geográfica ou da geopolítica. A numeração dos laboratórios, né? Isso aí. Vê isso que vai ajudar muito aí. Então, uma beleza aí o negócio. Tá.
Agora, Jornal da Invex, eu acabei de receber, ano 14, número 19. Aqui está falando, formação do invexólogo, é o lançamento do novo curso da grade curricular institucional. A primeira turma é de 20 a 24 de janeiro de 2009. Eles já estão começando a falar, porque a meninada começa cedo, senão está danado. Depois tem a formação do invexólogo, objetivo do curso. Tem exatamente 15 aulas aqui com os detalhes. Agora depois, lançamento do campus de invexologia. Tem um monte de foto. Agora, a maior foto que eu já vi de gente da conscienciologia está aqui. Essa foto de baixo. Ó. É a maior. Essa ganhou dos chineses aí, que eles mandam lá da China para nós. Agora aqui ó, tem mais fotos. Tem foto de tudo quanto é jeito do campo. Deram um banho de loja. E aqui tem o serenário do campus, que está uma poltrona gradeada lá dentro. Olha só. Lá no serenário, lá da Aracê, ô Isabel, é isso? Tem nada que ver, né? Isso aqui eles estão criando aí, a última moda. Né? Está parecendo essa estrutura do projectário, né? Está parecendo o projectário, mas aqui está falando serenário no campo de invexologia, o primeiro em Foz do Iguaçu. Agende já o seu experimento. Tá certo? Vamos ver isso. Tem gente que aqui, a hora que chegar para falar comigo, eu vou examinar e falar assim, ó, você vai lá no serenário primeiro, depois você aparece. Todo mundo começar a tremer muito na minha frente, ou começa a chorar, ou eu tenho que dar o lenço de papel, fala assim, ó, primeiro você vai ao serenário, depois você vem aqui para conversar. Senão não dá, né? Para me ajudar. Então, esse serenário aí vai me ajudar muito, sabe, Isabel? Que é vizinho, né? Ali, a pessoa escorrega, chega lá. Se ela for pelo rio, ela chega lá. Então vai ser fácil. Você quer falar? Ainda sobre o estilo exaustivo, professor, eu queria saber, no teu caso, qual o ponto que você considera que está razoável? Quais são os critérios que você utiliza? Olha, para mim, a questão do exaustivo, ele depende do detalhismo. Detalhismo? Detalhismo. Olha o detalhe. E eu estive falando aqui para vocês ontem mesmo sobre esse assunto dos detalhes no verbete. Hein? Tá, mas como é que se pode mensurar isso daí? Detalhismo até que ponto? Até o ponto que você tem paciência, mas antes da paciência tem uma outra coisa, cognição. Se uma pessoa não tiver conhecimento, ela não vai entrar, ela não vai precisar de usar paciência. Uma pessoa só precisa ter paciência, ela tem cognição. Uma coisa depende da outra. Uma pessoa que é impaciente, entende? É porque ela não tem conhecimento. Se ela começa a ter conhecimento, ela tem que começar a ficar paciente. A cognição real começa mostrando que você não é um animal, você é uma consciência. Isso é cognição. Então a paciência é o primeiro que chega. Então é aquilo que eu falo, primeira coisa. Imobilidade física virgem. Entende? Para chegar no estilo exaustivo. Agora, no meu caso, eu hoje, por exemplo, eu fiz um verbete à noite em 2 horas. De cara, hein? Sentei e fiz. Isso é raro. Geralmente, eu demoro 3 horas. Agora, hoje eu fiz em 2. Quer dizer, eu já bati meu recorde. 2 horas, do início ao fim, um verbete 3 páginas, bem cheias, com todos os detalhes. Mas agora, veja, eu estou com muito material, né? Agora, o material principal está atrás da minha testa. O segundo está lá no computador. Depois de 4.000 e praticamente quase 4.500 páginas, eu já tenho, já estou chegando a mais de 80, além dos 1.000. Hoje seria 1.080. Se nós vamos colocar lá, o processo dividido, download, vai ser só 1.000, porque esses 80 ainda não foram feitas vamos dizer, a revisão
E depois a minha revisão final também ainda não fiz. Isso aí tem que fazer para depois acrescentar. Agora, só esses 80 já vão mais umas 300 páginas. Esses 1000 lá estão com 3.900 páginas. Entende? É o que está lá. Agora, tem muito mais coisa para acrescentar e fazer, etc. Tem vários aí da nossa equipe que já está trabalhando nisso para a gente ampliar. Agora, eu estou dando valor nas questões das inclusões em coisa que sejam nova ou que venha esclarecer mais o texto. Aquilo que é muito repetitivo eu não estou pondo não, porque já tem muita coisa repetida. Se uma pessoa lê sem verbete, ela vai ter uma porção de ideia daquilo que não precisa estar repetindo tanto, que ela vai entender. Ela mesma acrescenta. Por isso que eu falei o processo da auto-enciclopédia. A pessoa pode fazer a enciclopédia para ela. Tudo aqui é suscetível de acréscimos. Tudo isso ainda é pequeno. Agora veja, esse é o estilo exaustivo. Sim. Eu sempre deixo uma brecha para continuar. Eu nunca preencho tudo, porque é impossível você fazer isso. Agora, eu já jogo a toalha antes de começar, porque eu sei que é impossível, então você deixa a brecha para fazer a agregação. É como se tivesse mais alguns vagões para colocar no comboio do trem. Sempre tem espaço, sabe? Como diria lá na jardineira antiga, a jardineira é igualzinho coração de mulher, sempre cabe mais um. Era assim que eles falavam na década de 40. Eu acho que isso é injusto, entende? Não é assim, entende? Coração de mulher, sempre cabe mais um. É terrível isso aí. Agora, na questão aqui é a mesma coisa, mais ou menos é isso. Sempre se pode acrescentar. Fala. Senhor Waldo, considerando o atual momento aqui da CCI, esse aprofundamento que já houve aqui das pessoas, dos conceitos e tudo, como é que o senhor vê assim, a postura assim, dos editores, no caso lá da Consciência, do Journal, da Editares e tudo, com relação aos textos e essa condição do estilo exaustivo? Eu pergunto posição no seguinte sentido. Por exemplo, às vezes você pega um autor que escreveu, e às vezes você conhece a pessoa e você sabe que ela poderia ter sido mais exaustiva naquilo lá, até pelo que você já conhece. Eu te dou aquela técnica, eu já usava isso no Rio. Nunca você me colocar como padrão. Eu não sou. Uhum, claro. Eu sou o extremo. Agora, nunca você colocar no início fraco. Coloque no meio. Não exige que a pessoa tenha a exaustividade que eu uso, mas também que ela não fique na mediocridade vigente ou em vigor que está por aí, é medíocre. Entende como é que é? Olhe no meio. Se a pessoa está muito fraca, é bom pedir, porque você vai ajudá-la. Ela, na hora, não vai entender você. Depois que publicar o livro, ou passar alguns anos, ela vai entender você. Ela vai te agradecer. O editor, ele cresce quando ele dá orientações seguras para os autores, principalmente para os autores novatos. O Zé Olímpio fazia isso. Eu conheci muito um dos filhos dele, entendeu? Eu tive contato, que era uma pessoa que frequentava até os nossos trabalhos lá em Uberaba. Entende? Você viu lá o negócio dele? Pois é. Agora, então, vale a pena seguir a orientação. Ele era fora de série, ele ajudou muita gente. Agora, é muito editor que já fez isso, mesmo nos Estados Unidos. Tem muita gente assim. Agora, uma outra pergunta, meu senhor. Com relação ao seu estilo, você considera assim que dentro dos livros da Conscienciologia que o senhor publicou, existe uma evolução no estilo ou aquilo foi proposital de acordo com o contexto? Não, dentro tudo do proposital. Negócio? Eu já poderia escrever isso quando eu tinha 16 anos, que mandava meus artigos até para Portugal. Entendeu? Artigo, não era psicografia, não. Tem artigo meu publicado, Valdo Vieira, tudo. Agora, eu escrevia de vez em quando só para mostrar o processo, por causa do meu processo de psicografia. Então, por exemplo, uma vez eles me falaram para eu escrever no estilo de português. Eu falei assim, eu vou escrever. E mandei. Eles publicaram na revista de Portugal. Está lá. Logo de início está lá o artigo. Escrevi igualzinho eles. Para mostrar como é que era a inspiração e o que era. Então, aí os caras falaram assim, você então, em vez de ser só poeta, em vez de ser prosador, em vez de ser psicógrafo, você também faz o que você quer com isso. Você até um certo ponto, sim. Eu acho que eu dou conta, se eu tiver que fazer. Agora, por isso é que eu ganhava as teses da mocidade, aquele negócio todo. Eu ganhava, onde eu entrava, eu ganhava as teses todas. Entendeu como é que é? Depois eu virei ao concurso. Eles não permitiram que eu participasse. Mas ali eu tinha psicografia no meio. O caso é o seguinte,
na mocidade lá, era a concentração das mocidades espíritas do Brasil Central, de todos os estados centrais do Brasil, e do estado de São Paulo, que entrava nisso. Agora, aquilo iam 400 jovens na época do carnaval para uma determinada cidade do interior. Todo mundo se reunia lá durante 3, 4 dias. Tinha o povo que recebia, era muito bem organizado. Eu era da diretoria disso aí durante muitos anos. Mas tinha lá um negócio feito por toda a turma de cabelo branco, que lá era só jovens. Tudo, a boa parte adolescente, tudo isso. Mas eram os de cabelo branco. Então eles determinaram que em toda concentração teria que haver uma defesa de tese de 4 temas. 4. E eles então davam as 4 teses que tinham que ser defendidas. E aquilo ganhava prêmio. Agora, tinha que mandar tudo com pseudônimo, que ninguém podia saber quem era. Agora, tinha as coordenadas, tantas páginas, datilografada, assim, 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 de que modo que era. Agora, o que eu fazia? Desde que começou o negócio, eu comecei a participar. O primeiro que houve, eu ganhei as 4 teses. Ninguém sabia que era eu? Você está entendendo? Era tudo pseudônimo. Na segunda, eu ganhei as 4 teses. Na terceira, os velhos chegaram para mim, você agora não participa mais, você é ó concurso, você não entra nada. Você agora vai entrar para julgar as teses. Você está entendendo? Então, eu, como já era da secretaria, professor de coisa, entrei nessa. E fiquei lá chupando o dedo. Agora, minhas teses, eles viram que tinha alguma coisa, tinha algumas delas que foram reproduzidas milhões de vezes. Você está entendendo? E eram teses, assim, 3, 4, 5, 6 páginas cada uma, sobre determinada coisa da época, que era muito importante, coisas práticas, de aplicação imediata. Agora, eu tinha muita inspiração, no caso, tipo psicografado. Então, estava bem dentro do espírito da coisa, o zeitgeist para eles. Por isso que eles aprovavam tudo. Agora, o que é bacana é que o negócio era tudo no escuro. Entende? Agora, 2 vezes foi demais, né? Aquilo saturou, não deu, né? Não dá mais, então... E as 4 eu ganhava. Agora, eu não era besta. Eu mandava com um pseudônimo diferente, cada uma delas. Eu já tinha experiência disso por causa do desenho, história em quadrinho, que eu ganhava os concursos, né? Todo concurso que eu mandava, eu ganhava. E era 100 pratas naquela ocasião, era muito dinheiro. 100 mil reais, entende como é que é? Era muito dinheiro para mim, uma nota. É a loucura, para você poder comprar livro, assinar a revista, era o jeito. Então, o que eu vejo é isso. Agora, examina bem, não siga se alguém quiser seguir o meu estilo, tudo bem. Mas não siga, não exija nada disso. Mas agora exige que a pessoa tenha lógica, racionalidade e tudo mais. Uma coisa boa é escutar o que o Antônio Pitaguari vê, porque ele é muito bom em revisão. E ele dá uma boa orientação sobre o processo de livro para todo mundo aí. Ele já tem um gabarito, tem know-how dessa história, com poucos aqui. Vale a pena. Só complementando, professor Walter. Isso me faz entender, então, por exemplo, que lá o senhor, quando escreveu o Manual da Dupla Evolutiva, aquilo ali foi, aquele estilo usado ali foi por um processo didático dentro do momento tudo meio didático. Foi dentro da... Tudo meio didático. A própria enciclopédia, que é uma coisa mais definitiva dentro daquilo que eu escrevo, também é didática, está em ascensão. Eu comecei com 28 sessões, hoje tem 70, presta atenção. Porque se eu começar, gente, presta atenção, se eu começasse com isso aqui, trouxesse isso aqui, o primeiro, todo mundo ia ficar assustado. Eles iam falar, não, lá só deve ir uma elite. Eu já estava saturado desse negócio de elite. Não, lá só vai uma elite. Era isso que eles iam falar, ninguém ia aparecer aqui. Então eu comecei bem por baixo, devagar e sempre, para não assustar os passarinhos todos. E eu estava certo. Agora, hoje não. Você se prepara porque eu vou meter a marreta do seu mental soma. Estamos aí para isso. Vocês se defendam, que eu venho quente. Tá certo? Eu estou fervendo. Não é isso? Agora aqui. Gostaria que o senhor encaminhasse a relação de livros que o senhor sempre fala nas tertúlias. Outra coisa, gostaria de um contato para a assinatura do Journal, pois já encaminhei 3 e-mails para o que consta no folder. Olha, isso aqui seria bem alguém. Quem é que é do Journal? Tem alguém aí do Journal?
manda para lá, fica sabendo depois quem é essa pessoa e atenda tudo direitinho, olha aí o telefone ou qualquer coisa, fala lá. Agora, sobre livros, isso aí tem que ver. Eu acho que aqui a pessoa está pedindo são esses livros que você tem. Manda uma listagem para ela, manda uma listagem dos livros que você tem para lá, que seria bom. Porque a maioria desses livros que eu estou falando, ela acaba pedindo, que os outros querem para ler. Então, é uma coisa. Esse último aí você pediu, você tinha alguma coisa dele já. Esse da tradução, do Berman. Esse aí vale a pena. Agora, ó, o Berman, aquele livro da tradução que eu falei ontem, dê atenção para o livro. Olha o que é um tradutor falando sobre livro e a redação de livro. É impressionante. Ele é muito bom, esse cara. Por isso que ele é considerado o maior tradutor de todos os tempos. Isso aí. Isso aí é uma cabeça. Mas agora tem uma listagem dele lá, que ele examina o processo de ideia, que é mental soma puro. E ele usa todas as palavras certinhas, em tudo que ele vê. Tem lá mais ou menos 13 itens no meio do texto do livro. Vale a pena ver isso, muito sério. Fico feliz por ter feito todos rirem da minha pergunta sobre imobilidade física virgem da tertúlia passada. Porém, expressei-me mal. Sei da obviedade que é a necessidade do domínio pensênico antes do domínio somático. Ignorâncias grafopensênicas à parte, o que quero saber é da postura do cidadão na imobilidade física virgem. Deve-se ter um foco pensênico ou o processo é de tábula rasa? Tábula rasa e deixar para ver o que acontece lá. Não leva a sua ideia antes de você sentar. Deixa que a ideia apareça depois que você sentou. Isso aqui é o melhor. Deve-se atuar animicamente apenas ou parapsíquica também? Não. Você deve deixar a coisa ocorrer. Deixa os fatos tomarem conta de você e os fenômenos tomarem conta de você. Então, o problema não é bem anímico. É mais parapsíquico. Se você não conseguir isso logo no início, você vai conseguir depois, com o tempo. Faça a imobilidade mais de uma vez. Pode-se tentar a projetabilidade lúcida, a autoscopia interna, ou devemos ficar quietos mesmo na total passividade alerta. Enquanto você não dominar a imobilidade física viva, não pense em nada. Deixa a coisa acontecer com você. Depois é que você pensa nos fenômenos e tudo mais. Por enquanto, não. Eu acho que eu respondi as 3 perguntas que eu estou falando, com calma. Isso tudo aí é gravado, né, de modo que não perde o que a gente está falando. Eu, às vezes, parece que eu falo as coisas muito depressa aqui. Mas se eu também não falar, eu não atendo. Já teve dia com 27 perguntas. Como é que fica? Fora as daqui, né? Estou falando as de fora só. Poderia falar sobre a relação entre o estilo exaustivo de escrita e o aumento da lucidez parapsíquica? Faço o curso de formação de autores e tenho muito interesse no assunto porque sou muito disperso e com dificuldade de atenção. Isso me prejudica muito para a compreensão dos fenômenos parapsíquicos e projetivos que eventualmente ocorrem, até mesmo na hora que escrevo ou estudo. O problema todo é o seguinte, a primeira coisa de lucidez é você juntar tudo aquilo que seja de ajuda para a personalidade. Por exemplo, de ajuda para a personalidade. Por exemplo, eu já disse aqui, vou repetir. Se eu esqueci algum item, vocês me lembram, mas veja bem. Eu acho que eu vou falar pelo menos uns 4 que são os mais importantes. O computador é a extensão da sua memória. O carro é a extensão das suas pernas. A técnica é a extensão dos seus braços. Que mais que ainda tem? O parapsiquismo é a extensão da sua cognição. A projeciologia é a extensão da sua comunicação interconsciencial. Eu acho que eu falei 5, né? Faltou algum que eu sempre falo? Acho que são esses 5. Então, vamos entender. As extensões, só aí que eu falei, são 5. Essas extensões você não pode deixar de lado. Tem que usar dentro daquilo que você tem. Então, por exemplo, se você quer manter a lucidez, a primeira coisa, anote tudo, imprima tudo, use o laptop, use o desktop, use todas as técnicas de informática e comunicação que você tenha. E outra coisa, guarde também num papel e ande com aquilo, tudo que você esquecer para melhorar a sua memória. Porque a memória tem que melhorar dentro de você e melhorar a memória através do computador.
Isso é que é o ideal na questão aí para melhorar a lucidez. Agora, outra coisa na lucidez, não deixar que haja dispersão da sua cabeça, que é o problema da pessoa estar lá e a imaginação tomar conta, quando ela vê, está no acostamento. Começa, vê se você domina melhor a sua leitura. Você tem que ler sem sair o pensamento daquela leitura que está no papel. Aquilo que você está lendo. Não pode desviar, não pode ter devaneio, não pode ter sonho acordado, não pode estar pensando na Rosinha que está lá à distância. O negócio é aqui, é pensar no texto. Então começa pela leitura, para acabar com o devaneio. Agora veja, quando você dominar isso, você deixa depois ficar com tábula rasa totalmente para que o amparador encontre jeito de comunicar o paracérebro dele com o seu paracérebro, porque senão você vai bloquear tudo, aí não vai ter mais comunicação com o amparador. Mas no início, a pessoa precisa fazer isso porque ela não está tendo inspiração ou comunicação com o amparador. Ela está tendo com a imaginação, com o devaneio, com a fantasia, com a infantilidade, enfim. Ela está indo para o acostamento, ela saiu do leito da estrada. Como fica o estilo exaustivo na pesquisa e escrita de livros sobre o estado mundial, do ponto de vista de que muito ainda está em construção e ainda muito será prospectivo para o futuro? Por enquanto, o melhor é a pessoa pegar tudo que ela encontrar na internet ou em qualquer outra fonte que fale sobre o para-direito, o universalismo e o processo da paradiplomacia. Alguma coisa que fale nisso, mesmo que seja aproximação simples. E ela começar a colecionar as fontes bibliográficas para o estudo do Estado Mundial. Agora, temas que precisam de entrar nisso. A politicologia, a sociologia, a antropologia, a futurologia. Mas futurologia não é um nome bom, porque isso aí já está prostituído. O nome é prospectiva. Use também prospectiva. Eu estou dando aí as dicas que eu acho melhor. Se eu fosse começar a estudar mais, seria isso. Agora, outro livro também que eu recomendaria é Homo Sapiens Urbanizados e Homo Sapiens Pacíficos. A exaustividade leva para a cosvisão e a cosvisão leva para a pacificação íntima e evolutiva? Olha, o ideal é acontecer isso mesmo. Veja bem, exaustividade vai para a cosvisão. Uma coisa que é a monovisão, se você amplia a perspectiva, a pesquisa, a investigação, a experimentação, você vai caminhar para uma visão maior. Essa visão maior panorâmica é a chamada cosvisão. Isso é exaustividade. Uma outra coisa, a cosvisão vai levar para uma pacificação íntima, porque você vai começar a raciocinar mais pelo o paracorpo do discernimento, que é o mental soma. Esse mental soma vai dominar o seu psicossoma, as suas emoções de bicho, o seu processo, por exemplo, instintivo, o problema vegetativo, o umbilico chakra, tudo isso vai ficar mais sossegado. E você não vai ficar subordinado ao subcérebro abdominal, igual a maioria que tem aí, que tem esses problemas. De modo que isso realmente, exaustividade, cosvisão, pacificação íntima, é uma coisa mais do que óbvia. Isso aí seria aquilo que eu chamo de crescendo, tá certo? Ele está usando crescendo, que até um certo ponto eu acho que eu usei. Eu não sei se os termos foram exatinhos esses, mas eu já usei um crescendo desses aí. Sabe de ver depois a turma que está estudando o crescendo para ver como é que é isso. Entende que é exaustividade, cosvisão, pacificação íntima. Não, aqui o meu eu acho que é exaustividade, cosvisão, não é pacificação, não. Eu acho que é autoconsciencialidade. Entende? É a holoconsciencialidade. Eu acho que é isso que eu coloquei lá. É mais ou menos esse. Mas esse já tem, eu já escrevi sobre isso. Mas quem é que quer falar? É você? Faz favor. Na página, se eu falar muito aqui, ó, se eu falar muito aqui, ô chefe, você corta a minha palavra, tá certo? Não, é que eu... sei lá, né? Quando... 25, o temperamento, eu queria que se analisasse quanto à criatividade do autor relacionado a esse temperamento aqui da página 25. A página 25. Temperamentologia. O estilo exaustivo depende, obrigado,
do temperamento do autor, o pesquisador paciente. Ó a paciência que eu estava falando aí. Mulher ou homem disposto ou disposta a formar hábitos disciplinares menos fáceis. Hábitos disciplinares menos fáceis. Quer dizer, veja bem, eu não quero falar que é difícil, mas de cara é difícil, a pessoa tem dificuldade. Contudo, mais eficazes e produtivos quanto às tares e gestações conscienciais a partir de si próprio. Então, o problema do temperamento, o estilo exaustivo, depende muito disso. Por exemplo, primeira coisa, você acha que uma pessoa que tem a síndrome da dispersão consciencial, ela vai fazer exaustividade? De modo algum. Outra coisa, uma pessoa que seja vítima da síndrome do ansiosismo, ela vai fazer exaustividade? De modo algum. Uma pessoa, veja bem, que ela está escravizada ao fator tempo totalmente, tudo que ela faz, ela vê o minuto, ela tem o pai na forca, ela vai fazer exaustividade? De modo algum. Então nós estamos vendo que o temperamento influi demais nisso. Eu estou dando já um exemplo através dessas 3 condições básicas. Tem lógica aí para você? Queria que você fizesse uma análise, a criatividade do autor na exaustividade e o temperamento. Como olha, a exaustividade, ela leva tudo do autor, que seja bom, desde que ele tenha discernimento, leva tudo dele, que seja bom, para o melhor. Tudo ele vai crescer. Porque a exaustividade é o acúmulo de coisas boas. Nós não vamos acumular besteira, eu não vou acumular arma, eu não vou fazer a oploteca, uma coleção de armas para fazer exaustividade. O meu processo é esse. Eu vou usar instrumentos de esclarecimento tarístico para clarear o processo. Então a exaustividade, a tendência dela é ampliar tudo de bom que você tem do ponto de vista do mental soma. Entende? Uma outra coisa, se uma pessoa não tem nada, ela nem vai entender o que eu falo de exaustividade. Se ela não tem nada, ela é oca. Ela não vai entender nada que nós estamos falando aqui. Por exemplo, exaustivo. Primeira coisa, exaustivo. O que é exaustão? A exaustão é o cansaço. É uma pessoa que trabalhou demais. Mas veja bem, é uma pessoa que tem que trabalhar demais, mas não pode ser workaholic. Ela não pode ser monk. Ela não pode ter o toque. Ela não pode ser excessiva. Vamos entender bem o meio termo, onde esse temperamento tem que estar. Então, por exemplo, o monk não serve para exaustividade. Se ele for começar a fazer qualquer coisa, ele vai demorar tanto no primeiro passo que dá, que aí já acabou tudo, o tempo já passou, aí já não é mais o tempo, é a vida, foi embora. Entende? Porque uma pessoa também não vai ficar na exaustividade fazendo um trabalho, consertando o nariz do filho do diabo o tempo todo, que vai acabar quebrando o nariz. Você está entendendo? Tem essa história do filho do diabo. Ele arrumou tanto o nariz do filho, que acabou quebrando aí, não tinha mais jeito, ficou aquele buraco no rosto. A criação do estilo próprio do autor, segundo por exemplo, seu temperamento. Sim. Ele também o microfone está com defeito, ele cai de repente. Não, ele não está com exaustividade, ele está cansado, coitado. Está exausto. É o toque. Tem que dar um toque nele, ó. Aqui. Olha o toque. Mas fala aí, Arlindo, o que é? O temperamento para criar um estilo próprio. O temperamento para criar um estilo próprio. Isso você não precisa se preocupar sobre esse aspecto. O estilo já é o temperamento. A pessoa, tudo que ela denuncia naquilo que ela escreve, já é o jeitão dela. É a índole, a tendência, é o jeitão. Esse jeitão é o temperamento da pessoa. Então você não se preocupe com isso que ela vai chegar lá. Agora, o que ela precisa é de melhorar o temperamento. A hora que ela melhora o temperamento, que é a última coisa que ela melhora, melhora o estilo, melhora a vida, melhora o complexo, melhora o saldo da ficha evolutiva, melhora o relacionamento dela com os amigos, principalmente os amparadores. Melhora tudo. Mas melhora, em primeiro lugar, é o temperamento. Sem isso não dá. Então tem que temperar o temperamento e olha lá. Tá certo? Na página 25. Sim.
você tem aqui um bloco de artefatos, e aí número 1, você coloca painel. Painel, relação das palavras para o aperfeiçoamento do estilo pessoal e expressões novas, fixada em quadro mural, painel, anexo à mesa de redação. Essas são aquelas palavras problema, ou você pega Não, palavra é tudo que você achar. Escuta, eu lá no meu escritório, durante anos, eu tinha um quadro mural enorme. Na verdade, eu tinha 2 quadros, você sabe. Eu depois tirei porque estava dando muita poeira devido à minha situação lá, mesmo com exaustor, o negócio não estava bom. Eu agora vou colocar, quer dizer, o Everton está arranjando para mim, são 16 painéis de plástico que tem dos americanos, isso só tem nos Estados Unidos, que é uma capa de plástico. Você coloca lá dentro e aquilo fica, e aquilo lá não pega tanta poeira. Então, em vez de usar um quadro mural, meu quadro mural é uma coisa dessa, só que tem grandão, daquele de cortiça, que você colocava tudo. Todo mundo já deve ter visto isso. Eu acabei com isso, que está juntando muita poeira, e aquilo todo dia eu tinha que estar usando demais o exaustor, porque pegava meu nariz. Agora, com esse plástico, ele não pega tanta poeira. Você já viu o que é? Então, só o plástico, eu vou colocar 16 na parede. Então, veja, 16 equivale a 8 disso aqui, ó, na parede. Agora, uns em cima do outro, são 2 levas disso. Mas Você usa aí na mesa. Hein? Não, esse de baixo aqui também eu uso, mas esse aqui, é ó, o vidro. eu uso aqui. Mas isso aqui também eu vou usar. Ele agora está fazendo um móvel especial para o meu computador, porque o negócio nosso cresceu demais. Então, meu computador vai ficar aqui, o monitor, o gabinete está aqui. Agora aqui, ó, vai ter um móvel assim, fora. Está entendendo? Móvel. Para colocar material. Agora, na parede, lá da parede, lá perto da janela, aquela lá do meu escritório, que pega lá, até aqui, nós vamos ter 16 painéis para segurar a folha. Agora, eu já uso 4 fechados, igual aquilo lá, ó, aquele lá, o verbete, CAE, tertura, eu tenho 4 de pendurado na minha parede para material. Um é para papel em branco, o outro é para essas minhas pastas L, o outro é para os verbetes propriamente dito, e o outro é para processo de revisão, porque quando tem muito material, tem que ser mais grosso, que só um não aguenta. Então, 4 eu já tenho. Isso é a minha teca lá o laboratório que eu uso, né, que é o meu escritório. Mas qual que é o critério para você relacionar essas palavras? Palavras novas, palavras interessantes? Não, aí é um monte de coisa que tem. Isso aí depende da minha necessidade. Por exemplo, hoje eu não ponho tanto de palavra nova, nada disso não. Mas eu ponho o processo das inclusões e das revisões. Por exemplo, como eu estudo conscienciologia, o erro que tem mais em datilografia, que qualquer um comete, é o COSN. COSN. C-O-S-N. Então, por exemplo, estou dando um exemplo disso. Eu tenho uma listagem disso. Então, por exemplo, um livro, a hora que ele está pronto, a revisão final, eu pego cada um disso na página 1 e coloco o find, se der algum. Hoje eu já trabalho tanto com isso que quando chega na vida, raramente eu acho algum erro nisso. Tudo já foi revisto. Agora o computador é uma beleza, porque ele limpa isso tudo. Agora veja, eu atualmente estou fazendo isso com 3.914 páginas. Tá certo? 4.000. Agora é mais ou menos 4.000. Eu estou chegando lá. É que nós vamos ver se reduzimos. Vamos diminuir os logotipos, e isso reduz um pouco as páginas. Mas não vai reduzir muita coisa, não. Entende? Vão ficar mais de 3.800. Isso aí a gente tem certeza. Não dá para tirar nem 100 páginas lá. E outra coisa, tem muito mais coisa para colocar lá dentro. Entendeu? Agora, ó. Isso é uma das coisas. Agora, existe outra técnica. Eu vou te abrir o olho desde já para você saber que eu uso também desde Uberaba, das minhas coisas lá, como médium. É isso aqui, ó, dessa mesa. Você já viu que eu tenho umas coisas aqui debaixo, não tem? No meio, a minha mesa, eu tenho vidro. Agora, esse vidro foi colocado de tal maneira que eu posso colocar 8 papéis mais sérios debaixo. Ali, eu tenho orientação de tudo que eu preciso.
certos macetes, certas fórmulas, coisa que eu tenho que olhar, aquilo que está pouco, aquilo que está muito, enfim, aquilo que é do dia, ou do mês, ou desse semestre. Tem tudo lá. Isso eu teria que ir lá no meu escritório para ver como é que é. Atualmente eu estou usando isso de uma maneira absurda. Por exemplo, esses processos do modo de fazer abordagem em determinadas coisas. Você já viu que eu tenho 30 e tantos tipos? Eu fiz uma listagem, eu Pois li é. o seu livro e fui achando. Agora, eu procuro, às vezes, repetir sempre uma coisa só. Uma das que eu uso mais é sob a ótica da... Isso é de propósito. Que é para a pessoa fixar que assim ela não vai perder tempo com a forma. Ela vai direto aos finalmente, que ela já sabe o que é aquilo. Se eu começar a fazer muita belezinha de forma, eu prejudico mais a pessoa para ela raciocinar mais rápido. Principalmente o veterano que está estudando muita coisa. Então, se eu repetir a fórmula, é melhor. Entendeu? Para o leitor. Para quem pesquisa. Agora, ó, tudo isso que eu falo de exaustividade, ninguém aqui tem uma ideia do que eu uso. É muito mais, tudo que você pensar, dobra. Que é o mínimo. Você já viu o que é, né? Todo mundo que chegar perto do meu material sabe disso. O Everton está trabalhando comigo quantos anos? Ele vê isso todo dia, e ele vê coisa nova dentro do processo. De vez em quando, não, isso aqui eu quero saber, como é que isso aqui eu ainda não entendi. Entende? Agora, eu também pergunto para ele muita coisa. Principalmente as especificações e comandos do computador, quando ele é secundário, que eu não mexo com isso, eu não posso perder tempo com isso. Às vezes eu deixo para ele. E outra coisa, eu não mexo de modo algum, porque senão eu posso interferir no trabalho que ele está fazendo. Tudo que seja trabalho de organização, de quadros, fórmulas, qualquer coisa nesse sentido, e macros, eu deixo para ele. Agora, eu já uso o meu tudo do jeito que é. Agora, outra coisa, todos eles, geralmente, quando vêm para trabalhar comigo, tem uma opção de ideia da informática. Então eu falo assim, olha, a minha técnica é essa que eu acho mais prático. Você faz a sua. Agora, com o tempo, vamos ver quem ganha. Quase sempre eu ganho tudo. Ele já sabe disso. Entendeu? Tem umas que não tem jeito. Uma das piores que tem é o seguinte, você faz um alinhamento automático. Eu, por exemplo, estou fazendo uma listagem lá, 50, 70, 100 itens de uma enumeração vertical. Aí, ele começa fazendo aquilo no automático. Entendeu? A ideia dele está engessada. Ele não tem muita jogo de cintura para mexer naquilo, porque qualquer coisa tem que seguir aquilo que está lá. E vai colocar tudo na mesma ordem, você está entendendo? Alfabética, tudo do jeito que é. Agora, quando você está mexendo com aquilo, isso não é bom. Então, a primeira coisa que eu faço, nada de automatizar nada. Agora, depois, se já está tudo assentado, se você já esgotou tudo que você tem, e você quer aumentar o esgotamento que ainda não chegou, da objetividade do conteúdo, aí sim, faça o alinhamento que vai me ajudar. Mas aí então, por exemplo, lá tem 70, eu quero chegar a 100. Como eu vou incluir, vale a pena fazer o alinhamento. Você entendeu ou não? Entendi. Agora veja, isso com o tempo, ele mesmo chegou, não, você tem razão. Hoje, um monte de gente usa as minhas técnicas. Você não pode seguir computador em tudo que fala. Entende? Não dá. Agora, a exaustividade, gente, ela dá muita alegria para quem escreve. Mas isso é preciso do tempo mostrar isso para a pessoa. Por quê? Vamos raciocinar comigo. Por quê? É aquilo que você, com o tempo, nada como um dia depois do outro. Você vai ver que aquilo que você escreveu fazem 12 anos, hoje, clareou tudo para você. Você escreveu desse tamanhozinho. Para o assunto que você está estudando hoje, aquilo é desse tamanho. Entendeu? Você vai agradecer você mesmo. Ainda bem que eu fiz isso. Isso me ajudou. Então, a cosmovisão, se ela é cosmoética, você nunca se arrepende dela. Ela enriquece tudo que você faz. Agora, veja, a exaustividade é cosmovisão. É o que nós estávamos falando. O professor pode falar das retrocognições suas, do intermissivo anterior e sua qualidade projetiva. Olha, o problema todo é o seguinte, eu já disse aqui sobre o problema de retrocognição. Agora, a gente, nessa questão, por exemplo, de retrocognição, no meu caso, o processo intermissivo,
ele é muito longo, aprofundado, e teve assim, certas características bem definidas. De modo que há muitos anos que eu tenho uma certa facilidade de saber o que aconteceu em tudo isso. Agora, por exemplo, o que eu quero dizer aqui, talvez é o caso para clarear o que estão me perguntando, é que teve uma época que eu tinha problema com retrocognição. Tinha um período das minhas retrocognições, lá pelo ano 800 dessa era, que eu tinha um gap. Havia um hiato. Havia uma parte lá, de uma brecha, que eu não sabia preencher. Não tinha jeito, não dava dentro das coisas que eu sabia. Então, eu era preocupado com aquilo, assim, eu devo ter feito alguma coisa muito errada e sepultei o negócio da minha memória. Vocês sabem que acontece isso. Hoje a própria psicologia já tem nome para isso, tem uma opção de coisa. Aquilo faz o recalque e guarda. Mas agora veja, com o passar do tempo não era nada disso. É porque a fase era secundária, eu não dei valor para o processo, porque o meu rendimento foi muito porco. Para falar que foi parco. Parco e porco, você sabe, a diferença é mínima. Então, eu tinha escondido por causa disso. Aí, teve uma temporada que eu comecei a trabalhar comigo para ver se deslindava aquilo. E cheguei à conclusão que o negócio não era tão ruim assim. Entendeu? Pelo menos não era nada para se esconder, eu não precisava ter vergonha do que aconteceu. Mas eu precisava ter vergonha pelo rendimento, a proficiência que faltou, a qualificação do esforço. Entendeu? Que ficou pequeno. Agora, isso é mais ou menos lá pelo ano 800, vocês têm uma ideia. Mas agora, o período meu era quase de 300 anos. Não chegava a isso, mas era... que estava assim, tinha muitos hiatos. Você está entendendo como é que é? E isso é chato, na questão de rememoração, isso não é bom, não. A gente tem que dar um jeito. Está querendo aí um microfone? Pode falar? Aqui, a pessoa está perguntando, qual a extensão da consciência? A extensão da consciência é a evolução. Por exemplo, a maior extensão que nós temos da nossa consciência atualmente são os camaradas e umas camaradas, que eu não sei como chamar esses camaradas, que a gente chama de consciência livre, né? Seria a extensão da nossa consciência. Esse sim seria, né? Eu desejaria arranjar essa extensão para todo mundo. Já pensou comprar igual que a Flávia está vendendo aí, esse de 4, de não sei, de 8, pendrive. Não é isso? Pendrive. O pendrive. Pendrive. Extensão da consciência. Vamos pôr. Né? Mas fala. Você, por exemplo, do ano 1000, antes disso, né, do ano primeiro século, aí, ano 0, você lembra praticamente de todas as vidas até essa? Não. Você falou desse período, desse gap de 300 anos. Escuta só uma coisa. Você vai lembrar da sua vida. A sua vida, por exemplo, você carioca, lá no Rio, depois você veio para Foz. Se você começar a pensar, você vai preencher as lacunas de tudo que você lembra do Rio para cá. Mas uma ou outra coisa você não vai ligar para aquilo. E nem também você vai dar valor, nem você vai querer. É secundário. Então veja, a hora que você tem o veio principal, que é o link, que é a diretriz, ou que é a bissetriz, ou que é o megafoco, ou que é a pista principal do seu processo evolutivo multiexistencial, aquilo que eu chamo CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal, CMP. Essas coisas são secundárias. Então, por exemplo, se eu lembro do essencial, eu já preencho tudo aquilo, não interessa. Mas, você está entendendo? Por exemplo, nessa vida, a hora que você chegar e ver, vem o Alexandre e a gente está tudo dessomado já. E eu viro para ele e falo assim, então, como é que foi? Não, o meu complexo, Valdo, eu consegui. A partir daquele nível eu fiz isso, deu certo. O mais não interessa. Ele mesmo vai dizer isso. Você entendeu ou não? Sim. O complexo, então, ele vai aparecer mais para nós na intermissão do que qualquer outra coisa. Você muitas vezes não sabe qual é o seu saldo, mas o complexo você vai saber. E o complexo e o saldo, praticamente é assim, uma coisa com outra, é casado.
Você está começando a entender isso? Agora, veja, isso é aquilo que eu falei da retrocognição. Tem muita coisa que a gente nunca nem falou aqui. A retrocognição é um absurdo em matéria de estudo. Porque é como se você dividisse você em 1000 lotes e estudasse cada um em comparação uns com os outros, fazendo paralelo. A retrocognição leva a isso. Isso é um absurdo. Então, por exemplo, isso tudo que nós fazemos, ó, você na Apex, ela aí na Comunicons e no processo na Cons e no problema da conscienciometria. A turma lá da OIC, lá, a turma lá do Serenário, no Serenário. Eu, nos meus estudos aí também, das minhas coisas todas. Isso é pequeno perante uma análise enorme, uma ação de coisa. Você tem várias vidas ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é uma... É aquele ali, não, são esses aqui que estão alterados, esse aqui está bom. Mas olha, vocês entenderam as várias vidas dentro de uma só, quando você está analisando as retrocognições. Você está entendendo, é o alcance disso. Então, por exemplo, a retrocognição seria todas essas linhas de conhecimento que eu falei em conjunto. Você está entendendo o que quer dizer? Então, a holomnemônica, até um certo ponto, lógico, ela estaria com todos aqueles mega atributos dentro dela. A holomnemônica, a memória, o negócio é seríssimo. Por isso que eu já escrevi até agora uma série de verbetes, ainda tem muito mais para escrever sobre o processo de holomnemônica. Qualquer hora eu vou trazer mais um que tem aí, que eu escrevi agora recente. Agora aqui, gostaria que o professor aprofundasse como posso explicar o estilo exaustivo na escrita de uma dissertação de mestrado, que é o meu caso no momento. Ixi, essa eu posso explicar. Primeiro, mestrado, universidade, academia é o seguinte, isso é uma guerra de nervo. Esqueça o seu estilo, esqueça a conscienciologia, esqueça tudo que nós estamos falando. Olha o que é que eles querem, do jeito que eles querem que escreva. E escreva tudo do jeito que eles peçam. Mesmo assim, eles vão implicar com você. Eu estou te falando que eu tenho experiência disso de muitos anos. Não vai nesse bico, não. Me esqueça. Depois que você arranjar o mestrado, você apareça. Por agora, não. Esqueça o estilo exaustivo, porque eles não vão querer saber disso. Olha, você vai ter um orientador, uma orientadora. A maioria desses cursos tem mulher atrás. Cuidado, que às vezes é uma briga de mulher entre elas, que é jogo de foice no escuro. Abra o olho, atenda a tudo que falar. E outra coisa, na hora de você defender sua tese, olha bem o que é que a orientadora falou. Na hora fala que a culpa é dela, porque foi ela que indicou. Olha, ela que indicou, outra que indicou. Mostra tudo. E não fique mostrando que você é superior ao povo que está lá fazendo o curso. Nunca mostre inteligência demais. E principalmente, eu não sei se você é homem ou mulher por esse nome que está aqui. Se for mulher, cuidado. Viu? Só apareça com inteligência depois que você tiver com o registro na mão. Assinado com protocolo. Uma outra coisa, faça tudo por escrito. Não vai no bico de nada, porque amanhã eles podem ir atrás de você para atrasar, para você perder. Faz o diabo. Tem de tudo nisso aí. Então, abra o olho. Guerra de foice no escuro e guerra de nervos sem parar. Esses são os cursos. Não, tá bom, obrigado. Esses são os cursos de mestrado e de doutorado. O mestrado é pior do que o doutorado, tá? Agora, vocês vão falar assim, Valdo, você não tem nem mestrado nem doutorado? Sim, mas não sou burro. Estou examinando isso há quanto tempo? Não, e um monte de gente tudo perto de mim sofrendo, e você tem que atender esse povo todo, eles me dão um trabalho danado. Porque eu já atendi de gente
de mestrado e de doutorado, que está com o pai na forca e com a língua de fora e com o olho estatalado e chorando sem parar. O que eu já gastei de lenço de papel com esse povo não está no gibi. Vocês sabem o que é gastar lenço de papel, não sabe? É isso, é aquilo mesmo. Na aula de ontem, você disse que a pessoa, ao tentar fechar o corpo, corre o risco de prender o assediador junto com ela. Se isso acontecer, qual é a chave para soltar? Essa está ótima, é mais uma aqui. É mais uma. Por analogia, se existe a forma errada de fechar o corpo, é porque tem a maneira certa? Você pode falar sobre as duas? Sim. Aqui. O problema todo é o seguinte. Esse negócio de fechar o corpo é processo da Umbanda, é aí que eles entraram com isso. Isso tudo é um processo secundário. A coisa mais séria é o problema da desassedialidade. Então a pessoa, ela não tem que fechar só o corpo, não é bem isso. Ela tem que se manter desassediada o tempo todo. E para isso, a primeira coisa que ela tem que fazer é se desassediar perante si mesma. É o chamado autoassédio. Então, corte primeiro a autoassedialidade, que depois a heteroassedialidade vai diminuir. Uma outra coisa, na hora que você começa a cortar a autoassedialidade sua, você vai começar a fazer a ideia, já vai ter uma ideia e vai começar a funcionar com o autoencapsulamento. Se você fizer o autoencapsulamento, em qualquer situação, ou qualquer condição, você domina a parapsicosfera sua, o ambiente seu. Isso é mais do que a aura, é mais do que a sua força presencial. É a sua condição que está ali instalada. Então, com isso, você vai melhorar todo o ambiente em torno de você. Agora, o verdadeiro corpo fechado, vocês sabem, como é que chama? É o ser desperto, é a dispersidade lúcida da pessoa que já é lúcida. Então é o desassediado permanente total. Isso é que é o verdadeiro fechamento de corpo. Se a pessoa chegou nisso, ela só pode ter chegado através de muita ação interassistencial cosmoética. Se ela ajudar os outros e começar a trabalhar por aí, nesse sentido que nós estamos falando, ela vai chegar lá mais perto. Agora, o desassediado é uma condição, às vezes, até muito mais séria do que o complexo da pessoa com uma vida dessa. Porque o negócio é estabelecer uma condição que é para o resto da eternidade dela, para caminhar depois para a semiconsciencialidade, para o teleguiado, autocrítico, para o evoluciólogo, para o serenão. Então, o caminho aí da dispersidade é seríssimo. Por isso que a gente fala, esse negócio de fechar o corpo é sério. Então, a primeira coisa é o seguinte, essa pessoa agora, falando em termos práticos imediatos, olha o seu quarto de dormir, tira tudo que seja bagulho energético e coisa suspeita que esteja lá dentro. Suspeitou, tira fora. Na dúvida, não deixa nada lá dentro. E depois, você roda lá várias vezes assim, ó, todos os cantos do quarto, exteriorizando energia, para ver se limpa isso. Faz isso pelo menos durante 3 dias, em horário diferente. No primeiro dia você faz de manhã, no segundo à tarde, no terceiro à noite. E limpa aquele ambiente. Se você tem um companheiro ou uma companheira, faça ela estar com você quando você for andar com as energias, que isso também vai ajudá-lo. A elasticidade do fluxo pensante, que uma determinada área de atuação pode ser dilatado em quantos retrossomas? Fluxo pensante da pessoa. Por exemplo, o professor que está com esse fluxo pensante na hora que ele está explicando. Ele mesmo está falando aqui, numa determinada área de atuação. Por exemplo, professor. Isso pode ser dilatado em quantos retrossomas? Olha, depende do gabarito da pessoa, né? Por exemplo, essa questão da visão panorâmica, multiexistencial, isso pode se dar de acordo com o nível de lucidez multiexistencial da pessoa, que é aquilo que nós chamamos da hiperacuidade. Isso depende da cosmoética e da holomaturologia da pessoa, a holomaturidade dela. Então isso varia ao infinito. Agora, uma pessoa, por exemplo, essa questão de ter muitas vidas lembradas, isso é secundário. Porque às vezes tem vida que é da mesma linha da outra. Aquilo não mudou muito. Que a mudança, às vezes, principalmente de temperamento, demora muito de uma vida para outra. Aquilo demora. Então, tem muita coisa igual.
Então, se você sabe algumas coisas, às vezes você pega aí 500 anos, 800 anos de uma vez. E você tem uma visão total da situação. Isso aí, então, dá uma visão panorâmica maior. E o fluxo pensênico seu também vai ter, assim, mais acuidade da coisa. Entende como é que é? É aquilo que nós chamamos a parapercussiência. Essa parapercussiência que é um negócio sério. Sinto muitas vezes a energia mais densa sair do meu ouvido esquerdo, me parecendo ser ectoplasma. O que posso fazer para saber se estou contribuindo com alguma assistência que não posso ver ou sendo sugado por conceneres? Não tem defasagem energética muito grande com isso. O que fazer para ser o dono das minhas energias sem egoísmo? Primeira coisa, tenha pensamento positivo para ajudar os outros. Que aconteça o melhor para todos. Olha a interassistencialidade, olha a cosmoética. E exterioriza energia em favor de tudo. Que aconteça o melhor para todos. Você não vai errar nunca. Esse é o melhor que você pode fazer. Agora, essa questão do ouvido, com a ectoplasmia, anote todos os fenômenos que você tem, as suas vivências, e vê depois o que acontece. Anota isso, por exemplo, durante 6 meses. E depois, no computador, você faz a tabulação disso. Faz um inventário, dá um balanço, vê o que aconteceu. Quais foram os fatos que ocorreram mais frequentemente, qual é a incidência das ocorrências, quais foram os resultados disso depois. Então, para isso, é sempre bom, com o tempo, você colocar mais detalhe nas suas vivências. O que você estava fazendo antes e o que você estava fazendo depois daquela ocorrência. Isso, às vezes, é importante para ter uma visão mais panorâmica com o tempo. Na pesquisa da retrocognição, que pode ser otimizado e qual o foco prioritário numa viagem a Carcassonne? Numa viagem a Carcassonne, o melhor que a pessoa vai fazer é ela aprender tudo daquele ambiente, principalmente a mesologia do ambiente histórico. Ver a mesologia e o que é que tem que ver com ela. E ver se você, dentro da sua condição, tem alguma relação com aquilo. Alguma coisa te chamou a atenção? Por exemplo, uma obra de arte, uma obra arquitetônica, algum local, alguma paisagem, um nome, as energias de determinado ambiente. Isso é que a pessoa tem que marcar. São as conotações da pessoa dela com aquilo que está dentro daquele contexto. E ela vê o que é que tem de vantagem nisso. Acho que está mais ou menos claro isso aí, né? Professor Valdo, como jogar com a mancolista e livros que aparecem, que são interessantes e que se a gente não compra depois também não acha mais? A primeira coisa que tem é o seguinte, quando você vê um livro, se você está em condições, principalmente econômico-financeira, compra logo. Mesmo que você não vai ler o livro agora. E começa a fazer o acúmulo de livro. O número ideal de acúmulo é 168 obras. Quando chegar a 168 obras, você para. Não me pergunte por que 168, mas é muita gente que já usou isso. Porque 168 já vai começar a travancar a sua vida. Antes disso, não. Antes não atravanca. 168. Parece brincadeira. Quando vocês ficarem de cabelo branco, vocês vão me dar razão. Igual 168, eu já ouvi isso de várias pessoas. « 168 já começa a criar problema. Até lá, não. Agora, veja, às vezes a pessoa não tem verba, entende? Então tem que olhar isso também, né? Você examinar isso aí. Anota, então, a mancolista. Vocês sabem o que é mancolista, né? A relação dos livros que você ainda não tem. É o que falta na sua coleção. Pode falar. Professor Valdo, o seu estilo exaustivo vem sendo utilizado há várias vidas, né? Sim. Teve algum fato, sim, que o senhor pode mencionar, que tenha startado, tenha aprimorado esse estilo exaustivo em vidas anteriores? Foi. Teve um terrível. A ojeriza do povo em cima de mim. Por que eu guardava certas coisas, ninguém lembrava, e depois, quando eu lembrar, ninguém queria lembrar daquilo. Mas isso então o ajudou... processo da memória é curta. A exaustividade melhora a sua memória longa. Aprofunda. A grandona, a chamada holomemória. Isso ajudou o senhor a qualificar o Ajudou seu estilo. a eles me matarem.
Sim, mas na qualificação do seu estilo. Mas o estilo. Mas o estilo já tinha. Mas, agora, então, mas veja, o que foi que startou o meu isso? caso todo, que deu mesmo a coisa, que me condicionou o seguinte: como eu gosto da coisa correta, mas não quero que ninguém seja igual eu, e nem posso pedir isso. Você não pode fazer o estupro evolutivo. Esse negócio de estupro evolutivo, eu tenho isso na minha cabeça há séculos. Entendeu? Então, isso é que é a coisa mais séria que tem. Outra coisa. Alguém antes já tinha te falado de estupro evolutivo na sua vida? Não. Você ouviu isso de mim, não foi? Agora, veja, eu ouvi isso de serenão, ó. Há muito tempo. Isso aí é que me deu. Pensa, o que tem um estupro evolutivo que vê com isso? Só tem. Com retrocognição e tudo claro, mais. Só tem isso. Tudo que a gente faz, presta atenção, você na PEX. Se você começar a ser um cérebro lá, começar a exigir uma opção de coisa, você vai entrar no estupro evolutivo, vai te criar um problemão danado. E outra coisa, isso fica para sempre. Eles vão atrás. Um monte desses assediadores, tudo que persegue os outros, até na sessão de desobsessão de espiritismo, tudo era por causa de estupro evolutivo. Alguma coisa que foi feita. Às vezes, aquela pessoa que cometeu o delito, ela estava muito bem intencionada. Não adianta ter boa intenção e boa vontade, se não há discernimento. Então, o problema todo é discernimento. Então, a hora que você começa a dar valor para o discernimento, você não quer ficar livre dele nunca mais. Pelo contrário, você quer que ele fique cada vez mais enriquecido. Você quer entender aquilo de todo jeito. Esse é o meu negócio das perguntas que todo mundo me evitava, né? Eu vivi, durante uma temporada na minha vida, quando era rapazinho, eu era um desmancha-roda. Eu chegava, tinha gente que me evitava, porque eu queria saber tudo. Até hoje ainda tem gente que me dá conta, não, ele vai perguntar, cuidado. Você já viu? Ele vai querer saber disso, vai querer saber por causa daquilo lá. Outra coisa, não tem nada que ver. Agora, eu vejo lá um negócio do Monk, é mais ou menos aquilo. Você está entendendo? Tem a sua razão de ser. Você está entendendo? Tem a sua razão. Agora, o filme é muito caricato, né? Vale a pena. Eu descobri mais um que eu não tinha visto agora recente, muito bem bolado. Voltando atrás um pouco ao conceito, eu sei. O estilo exaustivo, a cosmovisão, o Lógico tem mania de me corrigir todas as vezes que eu falo. De você, lá. Então, o que acontece é o seguinte, na pesquisa, como proceder como uma profilaxia no sentido de não sair da retilinidade do pensamento, né? Porque ocorre muito comigo na pesquisa, fazer uma associação de ideia livre. Por exemplo, estou pesquisando família, etnia, vou aos dicionários etnológicos. Aí caio em quê? Batalhas étnicas. Aí, puxa, estou saindo fora do texto. Vou ou não vou? Isso... Não, você não está saindo. Não? Saiba encaixar a ideia. Por exemplo, a limpeza ética. Está dentro do seu texto? Tá, sim. Então, é a mesma coisa. Mas aí Batalha eu fico ética e limpeza preocupada ética é a mesma coisa. com essa dispersão minha, né, que eu tenho. Por exemplo, imigrantes, está dentro disso aí? Sim. Qual o problema? Uma outra coisa, xenofobia, está dentro disso? Sim, também. Então acabou. Você não saiu. Agora, o problema é saber onde isso entra. Sei. A inserção disso aí. Agora, é aí que vai entrar meu estilo. É aí que entra a disciplina do pensamento que eu tenho, que é muito superior ao processo de ser só reto. Sei. Porque aí que isso é que é estilo que eu estou falando aqui. O senhor coloca aqui no texto, eu estive fazendo uma análise aqui da definição, né? O senhor coloca que o senhor, nas últimas consequências dedutivas, a partir de uma indução que o senhor se deixa levar pela associação livre, tudo que começa. O senhor chega à dedução. Agora, a dedução é que vem a análise, a síntese, depois a nova análise. Então, o senhor faz a análise, não pela indução, mas a partir da dedução. Dedução, você vai deduzir aí tudo vai fazendo primeiro. Aquela circularidade, análise e síntese, análise e síntese, Isso. até depois fazer a dissecação, colocando em temas e fazendo a numerologia. Agora vem né? numerologia, horizontal, vertical, vem
às vezes, por exemplo, você fez uma listagem. Você vai olhar, a listagem ainda está muito complexa. Você tem que picotar aquilo mais. Ela vai aumentar mais. Às vezes tem que fazer 2, 3, numa só. No entanto, no início você só pensava que era uma só. Sei. Então, por exemplo, uma coisa boa, uma das técnicas boas é o seguinte, olhar a paragrafação, os tópicos. Sei. Então, por exemplo, se o negócio está muito complexo, começa a reduzir tudo quanto é tópico. As sentenças, as frases, diminua. Sei. Coloca tudo em frase mais curta. Começa a fazer a síntese a partir então, dos tópicos. Então você picota tudo. Agora, se o negócio está muito complexo para você ainda, você usa a minha técnica, que é o subtítulo. Pega cada tópico e dê um subtítulo antes em negrito. Pronto. Entendi. Não tem jeito de você confundir mais nada. É o meu caso. Não adianta, não vem que não tem. Né? Se a pessoa não pensar muito, pensar bem, com calma, se ela entrar aqui, ela vai entrar no labirinto dela mesma. Ela vai tropeçar nas próprias pernas, através do meu texto. É o picotamento exaustivo. Isso aí que é o estilo exaustivo. É como se fosse um carro, motorista, não e saber a estrada que vai percorrer. Na maioria dos verbetes que eu tenho trazido para vocês, não tem jeito de estar cortando mais os tópicos, que eles estão no osso. Você pode ampliar, mas cortar aquilo que está é mais difícil. A ampliação é mais fácil. Mas agora o corte é difícil. Olha qualquer um aqui. Vamos pegar um que seja bem o maior que tem nesse texto. Ó, o maior que tem aqui parece que é esse aqui. Ó. Fonte. Esse tem 5 linhas. Eu vou ler. Fonte. Isso aqui é das características do estilo exaustivo. São empregados no mínimo 3 tipos de letra. Fonte, fonte. A normal e a escolher. Por exemplo, Times New Roman. O negrito, que é o bold. E o italic, o italic. Pronto. Ponto. Este, ó, acabou, é outra linha. Este é utilizado quando necessário para ressaltar, grifar, sublinhar a ideia principal do parágrafo, ponto e vírgula, ou evidenciar algum pensamento específico, expressão original, neologismo ou ideia nova, especialidades conscienciológicas, entre outras características do enumerograma. Vocês acham que tem jeito de cortar isso? Não. Você começou a entender? É o mesmo tema. Então, veja. Eu levo a picotagem até o máximo. Agora, quem é que lucra em primeiro lugar com isso? Sou eu. Então, o meu texto, ele fica claro, objetivo, específico. Claro, né? Agora, é muito técnico. Ele não é mais claro que ele é técnico. Você já pensou se eu fosse escrever só sobre abobrinha, do ponto de vista de literatice, como é que seria tudo mais fácil? Que é o que o Paulo Coelho faz. Tudo abobrinha, bem simples, igual a lírica de música. Mas não há problema técnico, não aprofunda nada. E outra coisa, confunde até muita coisa, do ponto de vista de forma, tem uma opção de coisa. Muita gente do Brasil que faz crítica a ele. Agora com esse livro mesmo saiu muita coisa contra ele. Eles estão falando uma opção de bobagem que tem nos livros. Entende? E é mesmo, tem mesmo. Mas agora veja, mas do ponto de vista popular, ele é fora de série. Ele tem muito valor nisso. Então, o problema todo é o seguinte, não dê mais valor para a forma, dê valor muito maior para o conteúdo. Se você fizer isso, você vai se arrepender menos e vai ter mais assistencialidade, vai fazer interassistencialidade aos outros através da TARES, é o trabalho tarístico de esclarecimento, entende? É muito sério. No estudo exaustivo dos números, o ano de 1968 tem alguma relação para você, ou para a multidimensionalidade, ou para a reurbanização? Não. 68 foi apenas aquele negócio que os franceses dão valor danado lá, devido ao Bandit, aquele povo todo que havia. Mas isso não tem nada demais, não. Eu não vejo nada demais. No Brasil foi muito ruim por causa dos processos que estavam graçando aqui de vida redentora. Foi horrível. Gostaria de saber como posso diminuir a influência do emocionalismo durante o processo de autorreflexão, objetivando o aumento da minha visão de conjunto e clareza de raciocínio, quando o foco dessa reflexão tem relação com fatos que desencadeiam ou suscitam o emocionalismo. A primeira coisa é o seguinte, coloque, se você vai examinar ou fazer alguma coisa mais séria na sua reflexão, coloca determinados pontos que sejam emocionais.
Então, você vai identificar quais são esses pontos. Na hora que você ficou sabendo, você vai virar para você e falar assim, olha, isso aqui é coisa de animal. Eu não sou mais animal. Eu não posso me emocionar com isso. Já era. Eu não sou uma criança. Eu não preciso estar chorando. O meu problema é de racionalidade, de lógica, de ponderação e de reflexão. Eu quero fazer uma autorreflexão. Uma reflexão lógica, logicidade. E não problema de emoção, de bicho ou problema de subcérebro abdominal. Quando, então, te der novamente esse emocionalismo, pense bem no subcérebro abdominal. E começa a ter vergonha de você mesmo. Chega no espelho, olha a sua cara, na hora que você estiver com emoção, veja como é que você é e fala assim, ainda sou um bicho. Tem que acabar com isso. Enfim, faça uma autocrítica prática, objetiva, direta. Com isso, você vai melhorar o processo da autorreflexão. Sem uma técnica igual essa que eu estou falando, que é uma verdadeira cirurgia técnica da própria pessoa, eu acho difícil ela deixar a emoção. Tudo ela vai caminhar para isso, que às vezes aquilo já criou um reflexo condicionado. A pessoa chega, o subcérebro abdominal dela predispõe e ela começa a desencadear o processo. É igual isso das pessoas que vão falar comigo e começam a chorar, né? Não, eu não queria chorar, mas eu cheguei aqui, eu estou sentindo. Só porque está falando aquilo. Agora veja. Esquece tudo que eu falei, só pensa agora na coisa que eu vou dar um pós-escrito para isso. Toda pessoa que tem esse emocionalismo desse jeito é porque ela está reclamando de alguma coisa. Agora, como é que vocês vão entender isso? Vê se me entendem. De cara, a maioria vai ter dificuldade disso que eu estou falando. Ela está reclamando. É alguma coisa que passou por cima dela, é algum carro que atropelou, é o rolo compressor que passou por cima dela, e aquilo ficou só a parte da emoção. Lá no fundo, é um choro por alguma coisa que ficou, que as pessoas às vezes perderam. Se a pessoa começar a estudar, isso a psicologia ainda não chegou lá para ver essas coisas, nem o Freud falou nisso. Mas agora, se vocês forem olhar, eu tenho lá a minha razão. Então, por exemplo, começa uma coisa muito simples e grossa. Aquela mãe que perdeu o filho, vai falar no filho e começa a chorar. É alguma coisa que houve. Enfim, falando francamente, a maioria disso, 99%, tudo é egoísmo total da pessoa. Então, todo choro básico com a pessoa que quer fazer autorreflexão e ela começa a ter emoção, é egoísmo. Tem algum egoísmo atrás disso. Agora, em tese, falar isso é uma coisa mais do que lógica, porque todo erro nosso, basicamente, é egóico. Entende? Mas não é, o que eu quero dizer não é bem isso. O que eu quero dizer é alguma coisa que ficou constrangimento, ficou a decepção, ficou a frustração. Há uma frustração atrás do processo. Entendeu? Então a racionalidade ainda não chegou por causa da falta. A pessoa não dominou a frustração. Então vamos pensar nisso. Ó. Agora então, depois que eu falei, você volta tudo que eu disse antes e essa segunda parte. E lembre-se, pergunte a você se nessa emoção você está chorando o seu egoísmo, alguma coisa que você perdeu. Quase sempre tem. Agora, gente, isso é uma análise conscienciológica das mais bravas que tem. Na conscienciometria, isso aí é ponto alto. Se uma pessoa consegue fazer. Mas é um caminho. A reflexão mais séria. Agora veja, esse é o principal travão para a pessoa fazer a autorreflexão. Agora, vem as desculpas. Não, é porque eu devaneio, eu chego e começo a devanear. O outro, não, é porque eu tenho a fantasia sobre isso. Não, é porque eu quero pensar naquilo, me sinto tão bem. Isso tudo é fuga. Não quer chegar para examinar a si mesma. Dentro da cobaia tem que examinar isso. Conforme mencionado na tertúlia sobre a relação de estresse com a execução do mestrado ou doutorado, foi fato vivenciado por mim. Ó, já tem um aí que já está. Gostaria de saber como minimizar os efeitos gerados pelo estresse somatizado, observando seu continuismo mesmo depois de já ter terminado a tarefa. Ao meu ver, parece que meu corpo passa direto para um grau máximo de estresse, mesmo em situações de menor pressão. Como fazer a profilaxia? Olha aqui.
O mestrado já acabou, o seu doutorado já acabou. Você está com o diploma ou certificado na sua mão. Arranje a banana dessas amarelas de plástico e dê para todo mundo. Na minha terra, o nome para isso é esnobar. Esnobe, porque você já está nisso. Agora, uma coisa que eu desejaria te dar atenção, para te melhorar a autossuficiência, o autorrespeito, a autoestima, enfim, autossuficiência aqui, ó, do seu pulso. Pegue a tese que você defendeu e faça um livro. Se eles não quiserem publicar o seu livro, ou se já passou a oportunidade, porque isso aí geralmente tem uma fila atrás para publicar, se não vai, leva para a editora e publique por sua conta. E outra coisa, amplia tudo que quer que você fez, defenda a sua tese ainda mais, leva a coisa para frente, que isso vai te dar muito mais força, muito além da academia e da universidade. Se você trabalha na universidade, você continua, se você hoje é uma professora ou qualquer coisa nesse sentido, faça a coisa por fora, mas ponha isso no seu currículo que ninguém vai poder combater. Se você publicou um livro, todo mundo tem que engolir. Lembre-se disso. Se você alcançou o mestrado, todo mundo tem que engolir. Se você alcançou o doutorado, todo mundo tem que engolir. Então, banana universal e assistência para todos. A multidimensionalidade será o quarto poder da politicologia, psicologia, biologia, historiografia. E como será o implemento dos bancos, nos bancos acadêmicos? Olha, quarto poder já existe, é a imprensa, é o processo da política. Agora, a multidimensionalidade seria 10 poderes na frente, porque são todos esses poderes acrescentados de maneira geométrica, não é aritmética. Então, raciocina bem isso. O quarto poder já é o processo da imprensa, é a mídia, quase sempre escrita e falada. Agora, o problema da politicologia, psicologia, biologia, historiografia, o problema da multidimensionalidade. Amplia tudo que você conhece dessa dimensão para de N dimensões diferentes. Então, por exemplo, você vai numa Comunex. Você vai num ambiente daquele, onde você só pensa com equilíbrio, o próprio ambiente já te ajuda a se equilibrar, aonde você tem uma parapsicoteca que mostra toda a realidade que você queira, acabou. Tudo aqui fica brinquedinho, de cozinhadinho, brincadeirinha de criança de 5 anos, brincando de médico e de cozinheira, não é isso? Dona de casa. Acabou. De modo que pense na questão da multidimensionalidade, ou do parapsiquismo, da parapercepciologia, como um nível mais avançado que merece ser conquistado o mais depressa possível. Pensa nisso que a gente só tem a ganhar. Você vai ganhar por um lado, eu vou ganhar por outro, seus amigos vão ganhar, o amparador vai querer que você seja assim, e o seu evoluciólogo vai bater palma. A coisa mais bacana que tem é fazer um evoluciólogo bater palma a seu respeito. Eu desejaria que todos eles batessem palma para vocês. Essa é a meta. Aí, o Cláudio lá, nós estamos fazendo força. Bater palma para ele. Pode falar, Lino. Valdo, na página 24, a conclusão resumo, né? Aqui me parece que é a frase enfática, mas existe outro tipo de conclusão resumo? Aonde é que está isso aí? Número 12 da página 24. 24, deixa eu ver. Fala lá da conclusão. Conclusão. No início, o texto apresenta o índice geral, a introdução, e na parte final, a conclusão resumo sobre o tema abordado, com o fecho didático, positivo ou encorajador no último parágrafo. Por fim, as referências bibliográficas e o índice remissivo. O que você quer saber? Essa conclusão resumo seria a frase enfática? Não, a conclusão resumo é o resumo final mesmo, que você tem final, do livro. Porque uma conclusão final, a rigor, ela não existe. Você nunca conclui finalmente nada, porque está tudo em evolução. Mas eu estou falando em tese. É igualzinho aquele negócio. Por exemplo, um livro não tem uma página final ímpar, é sempre par. Você entendeu ou não? Sei. É a mesma coisa aí. A conclusão resumo do livro, isso é bom, ideal é sempre ter, né? Mas assim, é sempre bom ter aquela conclusão que é o resumo, entendeu? Às vezes, junto com isso, a pessoa precisa de colocar uns anexos, precisa de colocar um pós-fácil,
ela às vezes tem que colocar alguma coisa. É aí que nós falamos aqui o problema das referências bibliográficas, o índice remissivo. Aqui, por exemplo, pode entrar o índice de notas. Então, a opção de coisa das anotações. Agora, com esse nome resumo, também pode, o mais seria um pós-fácil. Não, o resumo, você faz ali um resumo da situação. É a conclusão que você tem no término da obra sua, do seu artigo, da sua tese, do seu ensaio, então, mas da sua conferência. Eu dou que nome isso? Um resumo? Que nome eu dou a isso, quando eu vou escrever? Coloca isso. Conclusão. Como é que é coloca o meu nome, o meu livro? Olha o meu livro, como é que é? Existe um argumento conclusivo. E como é que é o início? Como é que é? Argumento preliminar, argumento conclusivo. Vocês guardaram, gostei de ver essa. Andaram lendo recentemente. Guardaram. Você entendeu, né? O preliminar e o conclusivo. Por quê? Não existe uma coisa final. A palavra final você não pode usar nisso. O máximo que você usa em fim é a palavra epílogo. Entendeu? O epílogo é a última cena do último cenário. Argumento preliminar também com esse nome. Né? Pois é sempre preliminar, porque está começando. Mas a introdução não entra nisso. Aí nisso. seria o introito. A introdução é isso? Não. É além... É melhor, o argumento é a coisa melhor que tem, porque você começou a defender o argumento. É melhor do que a introdução. Introdução pode ser uma coisa até antes, que você está mostrando, é introito, é o prefácio, mas entende? Pode é ter o preâmbulo, tudo é a mesma coisa. Pode ter uma introdução e mais esse argumento introdutório. Aí agora depende do que é que você gosta, como é que é. Agora, Arlindo, tem uma coisa que não é bem do gosto e nem do estilo da pessoa, não. É mais do tema que ela está pesquisando. Os fatos têm que orientar a sua pesquisa, porque às vezes o tema exige alguma coisa disso que nós estamos falando. E às vezes até cortar ou ampliar isso que eu estou falando. Mas é o tema, não é a gente. Então, dê mais valor para os fatos. Outra coisa, todo mundo está escrevendo livro aqui. Tem que ser baseado em fatos. Se começar a devagar só na abstração, isso não vai resolver nada. Vai cair ou na literatice ou na filosofice. Isso não é o ideal. Vai repetir vidas anteriores. Nós temos que ser baseado em alguma coisa em fatos, em lógica, em concretude. Não pode ficar só na abstração. Tem lógica isso? Agora, o que é que faltou? Quem é que está aí com o micrófono? Tem mais alguém? Esse lado de cá hoje ninguém falou. Quem é que está aqui? Deixa eu ver quem é. Olha, várias estrelas e astros. Ninguém falou nada aqui. O que houve? Vocês não comeram bem hoje, não? O que foi? É por causa do mês de outubro que está começando? O que foi? Faltou alguma coisa no mês de setembro? Não, essa parte dos esquerdistas aqui, não, olha só. Quanta estrela apagada, temporariamente à sombra. Será que a luz não estava funcionando? Você quer falar alguma coisa? Sim. Estava pensando aqui, vindo para cá, ver o que você acha disso daí. A rigor, se a gente ampliar, né, o conceito de consciencioterapia, pensando numa forma geral, na terapêutica da consciência, a melhor terapia seria o convívio. Por que eu estava pensando nisso? Às vezes você vê algumas pessoas, que você vê assim, poxa, se eu tivesse mais tempo, convívio com essa pessoa, eu poderia ajudá-la mais, se ela estivesse mais próxima de mim e tal. Olha aqui, não é bem o convívio. A convivialidade realmente, ela é inevitável, ela sempre existe. Se a convivialidade fosse terapia para todo mundo, não teria doença, porque todo mundo convive. Agora, é o exemplo aqui. Então, mas aí que está. Agora, o exemplo assim, não é bem a convivialidade. Uma pessoa vê uma pessoa passar a outra, ela nem conhece o que é. Mas o que aquela pessoa está fazendo, demonstrando, ou o modo dela, pode estar dando um exemplo para outra aqui que nem conversou com ela. Então existe o chamado exemplo tácito, que não se falou nada, caladinho, entendeu? Em silêncio. Você está entendendo? Eu já falei nesse processo de exemplo tácito. Ele é terrível. Então a pessoa vê a distância. Tem muita gente que é assim. Eu já tive com uma pessoa que era uma velhinha, que uma vez me abordou em Ipanema.
Falei assim, olha, eu queria me apresentar para o senhor. Isso eu estava no Jardim Nossa Senhora da Paz lá. Eu queria me apresentar para o senhor. Eu sou fulana de tal. Eu moro ali naquele edifício. Agora, ó, esses últimos anos, eu lembro do senhor aqui. Eu lembro do senhor até com aquele professor que o senhor teve umas aulas de inglês, depois ele foi embora para a Suíça, que era aqui em cima do cinema da praça. Eu lembro porque eu fui aluna dele. Agora eu vi quando o senhor estava estudando aquele negócio, inglês lá com o nosso amigo, o suíço. E eu vi algumas conversas na hora que eu cheguei para a aula com o senhor. Depois disso, eu tenho acompanhado o senhor. De vez em quando eu vejo na rua. Hoje eu sei onde é que o senhor mora, sei o que o senhor faz, vejo essas coisas todas. Velhinha. Agora, o que é que se passa? Eu até cheguei a comprar uns livros que o senhor já publicou. Agora, veja, o senhor me deu uns exemplos. Agora, por incrível que pareça, não teve nada a ver com seus livros. Foi na sua aula de inglês. Lá com o nosso amigo. Que existia um cara que era suíço, eu já falei nesse sujeito, eu nunca pude esquecer, ele era uma senhora personalidade, um loirão, que era casado com uma brasileira, e gostava demais das músicas da Suíça, e de vez em quando ele me levava lá no fundo, fora da aula dele, a aula era bacana, tudo, na Praça Nossa Senhora da Paz, tá? Tinha até ministro na ocasião, que tinha aula de inglês com ele, antes de fazer a viagem, ia lá, e ele melhorava. Agora, com esse camarada, de vez em quando, ele me levava lá no fundo só para ouvir as músicas folclóricas da Suíça, que ele não esquecia aquilo de jeito nenhum. Eu falava com ele, você vai acabar voltando para a Suíça, que você está arraigado a penates. Você está preso a sua... E acabou realmente. Meses depois, ele fechou aquilo, eu não sei para onde ele foi, nunca mais eu vi. Agora, então, veja bem, essa senhora, o meu exemplo de alguma coisa, através dos anos em Ipanema, fez alguma mudança na vida dela. Então, quando ela encontrou, e ela perguntou os livros que ela tinha lido, ela já tinha lido uns 3. Eu falei assim, está faltando alguns, depois eu arranjo para a senhora. Ela foi lá em casa e eu dei os livros para ela. Você está entendendo? Outros. Agora veja, eu não falei nada, nunca conversei, nunca dei um bom dia para ela. Não é estranho isso aí? Então veja, isso aí é o exemplo tácito, silencioso. Agora veja, esse exemplo a gente está dando para um monte de gente que nunca tocou aqui, ó, para ninguém está sabendo para quem. Isso vai dar repercussão extrafísica com o tempo. Então a gente viver, a convivialidade sempre tem. Mas veja, nessa convivialidade, o mais importante é o exemplo. Agora, ela ficou encasquetada comigo devido às conversas que ela ouviu, a primeira conversa que eu tive com o professor, que eu estava falando o processo de consciencialidade para ele, dentro do problema dele de voltar para a Suíça. A esposa dele era muito simpática, uma brasileira muito simpática, morena, clara, muito simpática, também lecionava inglês. O homem era tremendo em inglês, uma cabeça nesse nosso amigo, era o máximo. E essa senhora não esqueceu nunca o professor e eu, na questão de aluno. Eu lembro na ocasião o que me chamou para ir lá, porque você sabe, o meu apartamento era alguns quarteirões perto. Mas eu nunca tinha dado valor para aquilo, mas eu queria aperfeiçoar os processos de inglês, de tradução que eu estava fazendo. O que eu fui lá não era bem para estudar inglês, mas era para estudar um processo de tradução junto com ele, que eu queria ver a opinião dele, porque eu sabia que ele era suíço. Você está entendendo? Agora, em cima do cinema lá, da Nossa Senhora da Paz, ele pegou o primeiro andar e tinha o nome enorme lá do curso de inglês. Agora, eu fui lá porque tinha uma pessoa que era do governo, que saiu a notícia que estava tendo aula com esse professor. Eu falei assim, ó, esse aí deve ter o que eu quero. E realmente o homem era uma cabeça. Ele era jovem, mas poliglota, alto nível, ele gostava muito de ver o processo da pronúncia, sabe, direitinho, a cadência do processo da língua, escrevia muito bem os processos, inclusive em inglês. Agora, apaixonado, o hobby dele era o negócio da música, que ele não podia esquecer a música folclórica da Suíça. Quer dizer, é o country suíço, entende como é que é?
eu pensei nisso porque, às vezes, você também já comentou isso, né? Você vê aquela pessoa que você fala, poxa, se aquela pessoa convivesse um pouco mais comigo, eu poderia ajudá-la mais. Eu sei. Né? Às vezes a gente vê bem isso, né? Que você não tem aquela oportunidade de ter sei, tanto mas agora contato. aí é o problema do destino, né? Destino, a destinação, né? É a sua posição dentro do quadro geral, a sua posição dentro do cenário. Isso aí é difícil. Eu vejo isso com alguns alunos. Eu fico, às vezes, olhando alguns alunos. Não, alunos tem muito. Você vê assim, poxa, se a gente tivesse mais Agora, contato... onde isso é pior é no exterior. No exterior é uma coisa terrível. Não, eu lembro que você fala que às vezes... Eu estou falando aqui, amanhã eu vou embora, nunca mais vou voltar aqui. Eu sei que você já falou que às vezes você tem que falar assim um negócio já de supetão mesmo, porque você não vai ter mais contato. Por isso que eu entrava em tudo quanto é detalhe. Falei assim, porque é só hoje. Amanhã não tem mais. Entendeu como é que é? Então isso é terrível. É interessante. Professor, sim. Aqui. Lá, Valdo. É uma contribuição com o tema. Também eu acho que a disponibilidade, nós nos disponibilizarmos mais para esse nível de assistência, considerando até o que o senhor colocou ontem, de não sermos seletivos, de escolher, não, essa TACOM eu não vou fazer, porque às vezes tudo começa numa TACOM, consciencial. não é verdade? A pessoa precisa de um colo naquele momento, depois vem o discernimento. Esse é que é o caminho. Agora, uma última pergunta. Estou fazendo uma força séria para realizar uma reciclagem interna e externa de minha consciência. Já fiz uma síntese da coisa que achei mais importante no conscienciograma, nos 100 testes da conscienciometria, no temas de conscienciologia, nas 200 teatros de conscienciologia e algumas partes de 700 experimentos e de alguns verbetes. Bom, não soltou nada. O que o senhor sugere para não me perder no meio de tanta ideia e no fim conseguir fazer completo num postulado pessoal de determinação para a nova vida? A melhor coisa é você ser consincobaia, o mais depressa possível, num curso desses que estão sendo feitos. Que assim você já vai direto aos finalmente. Veja quem é e manda para ele aí algum dado sobre o consincobaia, que ele está no ponto exatinho, está pronto para isso. Agora, gente, eu quero dizer que domingo é variante gramatical. E hoje nós temos 19 temas para selecionar. Está aqui. Eu respondi aqui pela minha relação 21 perguntas de fora as daqui. Então fica para amanhã, tá certo? Agora eu quero saber, tem quantos aí que fizeram... Foram 23 votações estão online. Participando na eleição, não é isso? E quantas pessoas apareceram aqui hoje? Porque hoje não tem tanta gente. Hein? 45 assinaram o livro. Então tá. Depois da votação vai ter o anúncio da Conscius e da Mega Story e depois a PEX. Pessoal, vamos lá então. Antagonismo, antagonismo conscienciológico, antagonismologia, banco de olhos, conceito de conscienciologia, cronologia da projeciologia, falácia, fenômeno projetivo ambivalente, interassedialidade, síntese da conscienciologia, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, estatística motivadora, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial e técnica da cesta. Bom, pessoal, quero divulgar, aproveitar aqui, a Conscius vai estar ministrando o curso Consincobaia no dia 1 e 2 de novembro. Tá? O valor do curso são R$ 150. Quem quiser fazer proposta de parcelamento também pode conversar com a gente. Nós temos vagas limitadas na sala da Conscius, que são no máximo 20 alunos. Então, quem quiser participar, né, da experiência super positiva da Consincobaia, pode falar comigo ou com a Luimara, qualquer pessoa da Conscius. O outro recado é que chegou na Mega Store o livro Os Cátaros e a Heresia Católica, que foi um dos livros indicados, né, pelo professor Osmar no curso Cristo Espera por Ti, que fala da história dos cátaros e todo o processo de Montsegur, lá de Languedoc, tá ok? Então o livro já tem na Mega Store e outros títulos também do professor Hermílio de Miranda também já tem à disposição na loja. Bom, vou passar um recado também sobre o curso Biografologia. Ele é um curso feito em 2 módulos e o primeiro módulo desse curso vai estar sendo já nesse final de semana, dia 4 e 5 agora de outubro.
Então é um curso que vai trabalhar muito com a erudição, com a cultura e com a expansão da visão das biografias como um todo. Ele ajuda a pessoa a organizar até a pesquisa, o entendimento, e principalmente também vai fazer uma relação muito forte com as pesquisas pessoais e a relação com as biografias. Ou seja, para quem está pesquisando diversos temas, muitas vezes dentro da conscienciologia vai ter um enfoque muito grande para a pessoa expandir a conexão do tema de pesquisa pessoal com as biografias. Entre as biografias que vão ser apresentadas também no curso, além de metodologias que vão ser explicadas, vai ser apresentado o Emanuel Swedenborg, o Nicolau Maquiavel, Pitágoras, Ayaan Hirsch Ali, o Santos Dumont, Eurípides Barçanufo, e vão ter aulas também sobre parasociologia, parahistória, e debates, vídeos e outras atividades. Então, quem quiser mais informação, pode estar procurando qualquer voluntário da Apex, e nós estamos fazendo também inscrição agora aqui em cima. Obrigado. Então, o verbete vencedor foi interassedialidade, com 14 votos. Obrigada e boa tarde. Foi o mais votado também no online.